Muitos viajantes acreditam estar completamente preparados antes de chegar ao aeroporto. Revisam seus documentos várias vezes, chegam com antecedência suficiente e sentem que nada pode sair do controle. No entanto, a realidade costuma ser diferente. Mesmo aqueles que têm experiência continuam cometendo descuidos que complicam a viagem sem perceber. Esses erros não apenas geram atrasos e estresse, mas também aumentam gastos desnecessários. Um dos erros mais frequentes é confiar demais em uma pequena bolsa, onde são guardados itens essenciais, como documentos, cartões de embarque e um pouco de dinheiro para emergências. Embora pareça prática, ela costuma se transformar no alvo ideal para ladrões. Seu tamanho reduzido facilita que desapareça sem deixar rastro, especialmente em áreas com movimento constante, onde qualquer distração é suficiente para perdê-la ou para que alguém a pegue sem ser notado. Por isso, é fundamental manter os documentos importantes em um lugar seguro, de preferência em um bolso com zíper próximo ao peito ou em uma cinta escondida sob a roupa. Além disso, é recomendável limitar a quantidade de bolsas carregadas. Transportar muitas peças aumenta a probabilidade de perder algo ou de se tornar um alvo fácil. Viajar leve, organizado e com tudo o que é valioso bem protegido é a melhor forma de começar a jornada com tranquilidade. O check-in antecipado e os erros que complicam o início da viagem. Outro erro comum é tratar o check-in online como um procedimento opcional. Muitos viajantes acham que podem esperar até chegar ao aeroporto para fazê-lo, porque acreditam ter tempo de sobra. No entanto, esse descuido pode sair caro. O check-in antecipado não só agiliza o processo, como também garante o assento. Quem chega sem ter concluído essa etapa fica mais exposto a contratempos, especialmente em voos com alta ocupação. Realizar o check-in tender com antecedência é, na verdade, uma forma de assegurar o lugar no avião. Se o viajante se atrasar nesse processo, corre o risco de ser um dos primeiros a ficar sem assento disponível em situações de overbooking. Esse cenário provoca estresse desnecessário e pode atrasar todo o itinerário, mesmo quando a passagem está completamente paga. Um simples passo que leva apenas alguns minutos pode evitar momentos desconfortáveis e perda de tempo valioso. Por isso é recomendável ativar um lembrete que avise exatamente 24 horas antes da partida do voo. Quando a notificação chegar, o ideal é fazer o check-in imediatamente e salvar uma captura de tela do cartão de embarque. Esse backup evita depender de conexões instáveis ou de aplicativos que nem sempre funcionam como deveriam. Com essa precaução, o viajante chega ao aeroporto com mais segurança e reduz a chance de enfrentar surpresas desagradáveis. O peso da bagagem e as surpresas mais comuns. Um dos imprevistos mais frustrantes surge no momento de pesar a mala. Muitos viajantes terminam de arrumar a bagagem acreditando que está tudo em ordem, mas ao colocá-la na balança descobrem que ultrapassou o limite permitido. Isso causa momentos de estresse em plena fila, reorganizando roupas ou tentando decidir o que deixar de fora, enquanto todos observam com impaciência. No pior dos casos, o resultado é pagar uma tarifa adicional que poderia ter sido evitada. Uma forma simples de evitar esse cenário é pesar a mala quando ela ainda está vazia. Assim, o viajante sabe desde o início quanto espaço tem para montar a bagagem. Itens do dia a dia, como frascos grandes de produtos de higiene, costumam pesar mais do que se imagina, tornando-se um peso desnecessário. Optar por versões pequenas ou comprar certos produtos no destino ajuda a reduzir quilos e manter a mala dentro do limite sem complicações. Usar uma balança portátil para bagagem antes de sair de casa é um hábito que faz toda a diferença. Além disso, é recomendável guardar os líquidos mais pesados na bagagem despachada ou avaliar se vale a pena comprá-los mais tarde. Esse planejamento evita gastos desnecessários e elimina o estresse de última hora, permitindo que o processo de despacho seja muito mais fluido e sem surpresas desagradáveis. A escolha do assento e os detalhes que muitos ignoram. Escolher um assento parece uma decisão simples, mas fazê-lo sem informação pode gerar desconfortos durante todo o trajeto. Muitos viajantes se deixam levar pela aparência do mapa de assentos, acreditando que qualquer opção livre é adequada. No entanto, alguns lugares que parecem convenientes podem estar perto de áreas de grande circulação
não reclinar ou oferecer menos espaço do que o esperado, afetando significativamente o conforto do voo. Existem sites especializados que revelam detalhes que não aparecem nos mapas oficiais. Esses recursos mostram se um assento possui tomadas, se sua inclinação é limitada ou se está localizado próximo a áreas barulhentas, como cozinhas ou banheiros. Mesmo dentro da mesma fileira, podem existir diferenças significativas que não são evidentes à primeira vista. Escolher sem verificar pode resultar em horas de incômodo que poderiam ter sido evitadas. A recomendação principal é sempre consultar as informações adicionais disponíveis antes de confirmar o assento. Evitar áreas próximas aos banheiros e às zonas de serviço reduz o ruído e a movimentação constante. Também é importante considerar a proximidade das saídas de emergência somente se for necessário espaço extra, pois esses assentos geralmente possuem restrições. Com uma breve verificação, o viajante toma uma decisão mais informada e desfruta de um trajeto muito mais confortável. O mito do embrulho plástico e os problemas que ele causa, muitos viajantes optam por embrulhar sua mala em plástico pensando que assim ela ficará mais protegida. Embora isso possa transmitir uma sensação de segurança, esse método geralmente causa mais inconvenientes do que benefícios. Se a equipe de segurança precisar inspecionar a bagagem, a primeira coisa que fará será cortar o plástico, deixando-o inutilizável e sem oferecer qualquer proteção real. No final, o viajante perde tempo e dinheiro. Além disso, quando a mala está totalmente envolvida em plástico, qualquer procedimento que exija acessar rapidamente documentos ou chaves torna-se mais complicado. Em situações em que é necessário abrir a mala com urgência, o embrulho torna-se um obstáculo que apenas atrasa o processo. Pode até causar momentos constrangedores se for preciso retirar o plástico no meio de uma fila longa, gerando irritação nas pessoas que estão esperando. Uma alternativa, mais prática, é utilizar uma capa reutilizável e um cadeado aprovado pelos órgãos de segurança. A capa protege a mala contra arranhões e desgaste, e o cadeado permite que os agentes a abram sem danificá-la. Esse método é mais durável, ecológico e evita a frustração de encontrar o plástico destruído antes mesmo de começar a viagem. Optar por soluções reutilizáveis oferece proteção real e uma experiência muito mais organizada. As filas de segurança e como evitar perda de tempo desnecessária. Um dos erros mais comuns nos aeroportos é seguir automaticamente a multidão até a primeira fila de segurança visível. Muitos viajantes assumem que essa é a única opção ou a mais rápida, quando na verdade costuma ser a mais lenta. Essa falta de observação pode facilmente adicionar 20 minutos extras de espera, especialmente em horários de maior movimento. A maioria dos aeroportos possui vários pontos de controle distribuídos na mesma área, embora nem sempre estejam sinalizados de forma clara. Esses acessos adicionais costumam ser menos movimentados porque não estão imediatamente à vista. Uma breve caminhada pela área pode revelar alternativas muito mais rápidas do que a fila principal, economizando tempo e reduzindo o estresse antes do início da viagem. A recomendação é simples. Antes de entrar em qualquer fila, observe o ambiente e verifique se existem outros pontos de acesso mais adiante. Em muitos casos, caminhar apenas alguns metros permite acessar uma fila muito mais fluida. Essa pequena atitude melhora significativamente a experiência na segurança e evita a sensação de estar preso em uma fila interminável. Os líquidos e as regras que continuam causando confusão. O manuseio de líquidos continua sendo um dos pontos que mais complica a vida dos viajantes, até mesmo daqueles que acreditam conhecer as normas. Muitos assumem que basta o conteúdo do frasco estar abaixo do limite permitido. Mas esquecem um detalhe importante. O que é avaliado não é a quantidade de produto, e sim a capacidade da embalagem. Por isso, um frasco grande pela metade pode ser retido sem exceção. Essa confusão faz com que itens pessoais, como shampoo, perfume ou cremes, sejam confiscados no controle, gerando incômodo e perdas desnecessárias. Apesar de as normas estarem em vigor há bastante tempo, ainda há viajantes que insistem em passar com frascos grandes, convencidos de que, como está quase vazio, não haverá problema. O resultado costuma ser sempre o mesmo:
O produto acaba na bandeja de confisco. Para evitar esses contratempos, o ideal é transferir todos os líquidos para frascos pequenos antes de sair de casa. Também é importante manter a nécessaire ou o saquinho transparente, onde eles são transportados acessível na bagagem de mão, para não perder tempo procurando entre os pertences durante o controle. Com uma preparação simples, é possível passar por essa etapa sem interrupções e sem ter que se despedir de produtos valiosos. O labirinto das lojas e como evitar perder a noção do tempo. Depois de passar pelo controle de segurança, muitos viajantes sentem que já superaram a parte mais estressante do aeroporto. Essa sensação de alívio costuma levá-los direto às lojas, onde a variedade de produtos e o ambiente relaxado funcionam como uma poderosa distração. Sem perceber, começam a percorrer corredores cheios de perfumes, acessórios e promoções que parecem não ter fim, perdendo facilmente a noção do tempo. O problema surge quando quando a atenção se desvia completamente do que é importante, a localização do portão de embarque e o horário do voo. Os aeroportos são projetados para que as áreas comerciais sejam atraentes e prolonguem a permanência dos viajantes, mas isso pode gerar descuidos. Não é raro alguém acabar correndo para o portão ao ouvir o anúncio de última chamada, ou pior ainda, descobrir que está no extremo oposto do terminal. Para evitar essas situações, o mais recomendável é localizar primeiro o portão de embarque e verificar o status do voo antes de pensar em comprar qualquer coisa. Também ajuda a programar um alarme no celular alguns minutos antes do horário de embarque, para não perder o controle do tempo. Com essas simples precauções, é possível aproveitar as lojas sem colocar em risco a pontualidade nem o início da viagem. As escolhas de comida antes do voo e suas consequências inesperadas. Escolher o que comer antes de embarcar pode parecer uma decisão sem importância, mas tem impacto direto no conforto durante a viagem. Muitos viajantes se sentem tentados por restaurantes novos ou pratos exóticos, especialmente quando tem bastante tempo antes do voo. No entanto, experimentar alimentos pesados, muito temperados ou desconhecidos, pode se transformar em um problema quando já se está no ar. Em grande altitude, a pressão e o ambiente da cabine podem intensificar qualquer desconforto digestivo. Pratos fortes ou ingredientes aos quais o corpo não está acostumado podem causar inchaço, mal-estar ou náuseas, tornando a experiência do voo bem menos agradável. Essas sensações ficam ainda mais complicadas quando se passa horas sentado, com pouca possibilidade de se movimentar. A melhor estratégia é optar por refeições leves e familiares antes de voar. Evitar laticínios, comidas muito temperadas e qualquer alimento que nunca tenha sido experimentado reduz a chance de passar um aperto em pleno trajeto. Escolher algo simples ajuda a manter o estômago estável e garante uma viagem mais tranquila, do embarque ao pouso. O horário do voo e como ele influencia a turbulência. Muitos viajantes escolhem seus voos sem considerar o horário do dia e sua relação com as condições do ar. As horas centrais costumam apresentar maior atividade atmosférica devido ao aquecimento do solo, o que gera correntes ascendentes capazes de intensificar a turbulência. Reservar um voo nesses horários pode ser mais econômico, mas também significa um trajeto mais agitado. Ao meio-dia e no início da tarde, as variações térmicas provocam sacudidas mais frequentes, algo que pode ser bem incômodo para quem prefere voos tranquilos. A indústria aérea conhece bem essa situação, mas raramente a menciona de forma direta, já que esses horários continuam sendo os mais usados para preencher a capacidade dos aviões. Quem não leva esse fator em conta pode acabar enfrentando um voo mais turbulento do que esperava. Para minimizar a possibilidade de turbulência, o ideal é escolher voos bem cedo pela manhã ou no fim da tarde, quando o ar tende a ser mais estável. Nesses horários, a atividade térmica diminui e o trajeto costuma ser mais suave. Essa pequena consideração pode fazer uma grande diferença na experiência, especialmente para quem busca conforto e tranquilidade durante a viagem. Superfícies contaminadas e a importância da higiene preventiva. Muitos viajantes se preocupam com a limpeza dos banheiros do avião, mas ignoram outros elementos que acumulam uma quantidade ainda maior de bactérias. As bandejas de plástico usadas nos controles de segurança, onde são colocados objetos pessoais
e peças de roupa passam por centenas de mãos e contatos diariamente. Essas superfícies costumam ser um dos pontos mais contaminados de todo o ambiente do aeroporto. O problema é que, ao manusear essas bandejas, os viajantes costumam tocar em seguida seus celulares, mochilas ou alimentos, sem higienizar as mãos antes. Esse hábito facilita a propagação de germes e aumenta a probabilidade de ficar doente durante a viagem ou nos dias seguintes. O contato constante com superfícies de uso comum torna necessária uma dose extra de cuidado. Para reduzir riscos, é recomendável levar lenços umedecidos desinfetantes e limpar superfícies como as bandejas de segurança, apoios de braço, mesas retráteis e qualquer item que será tocado durante o voo. Esses pequenos cuidados ajudam a proteger a saúde e evitam que férias ou viagens de trabalho sejam interrompidas por mal-estares que poderiam ser prevenidos. 1 minuto de higiene pode fazer uma enorme diferença. O relógio biológico e como ele influencia a adaptação à viagem. Ignorar as mudanças de fuso horário é um erro que afeta mais viajantes do que muitos imaginam. O corpo possui um ritmo interno que regula o sono, a energia e a concentração. E quando se viaja longas distâncias, esse ritmo é alterado de forma brusca. Chegar ao destino sem preparação provoca cansaço extremo, falta de clareza mental e a perda de vários dias que poderiam ter sido aproveitados ao máximo. Muitos viajantes confiam que conseguirão se adaptar quando chegarem, mas o ajuste nem sempre é imediato. O jet lag pode fazer com que os primeiros dias sejam marcados por sonolência, irritabilidade e dificuldade para manter os níveis de energia. Isso reduz a qualidade da viagem e prejudica atividades que poderiam ser vividas com entusiasmo, caso o corpo estivesse mais sincronizado com o novo ambiente. A forma mais eficaz de reduzir esses efeitos é começar a ajustar os horários de sono alguns dias antes da viagem. Mudar gradualmente a hora de dormir e de acordar, aproximando-a do horário do destino, permite que o corpo chegue mais preparado. Com esse simples hábito, o processo de adaptação se torna mais rápido e o viajante consegue aproveitar a viagem desde o primeiro dia. Reflexão final e tomada de consciência antes de viajar. Com todos esses erros em mente, fica claro que viajar não significa apenas chegar cedo ao aeroporto e ter os documentos em mãos. A experiência completa depende de uma série de pequenas decisões que, quando negligenciadas, acabam complicando a viagem. André Envies chama a viagem mais do que o necessário. Estar consciente desses detalhes permite antecipar situações que poderiam estragar a tranquilidade ou até gerar gastos inesperados. Todo viajante, independentemente da experiência que tenha, já cometeu pelo menos um desses erros em algum momento. Reconhecê-los é o primeiro passo para melhorar as próximas viagens e evitar repetir os mesmos tropeços. Adotar hábitos simples, como revisar o assento com antecedência, controlar o peso da bagagem, cuidar da higiene ou ajustar o relógio interno, pode transformar completamente a forma de viajar. No fim das contas, o importante é aprender com cada trajeto e aplicar essas dicas para aproveitar a viagem desde o primeiro momento. Com preparação, atenção e pequenas rotinas preventivas, qualquer viajante pode estar um passo à frente e garantir um percurso mais confortável, seguro e livre de complicações. Quando chegar a hora da sua próxima aventura, você terá todas essas ferramentas a seu favor.